Today, October 12th, I'm 5 feet tall. My favorite food is steak. My favorite color is blue. My best friend is Aaron Larson. And my newest friend is Gabe. Este é o último vídeo de Jacob Wetterling, de 11 anos. Gravado 10 dias antes de seu desaparecimento, no 22 de outubro de 1989. O que se segue é uma das maiores buscas por uma pessoa desaparecida na história dos Estados Unidos. O dia 22 de outubro de 1989 começou como um tranquilo domingo em St. Joseph, Minnesota, e a família Wetterling passou o dia relaxando. Era uma fria manhã de outubro. Todos saíram cedo da cama. Jacob e seu pai foram pescar e depois voltaram para assistir o jogo do Vikings ao meio-dia. Era quase que uma tradição familiar assistir ao futebol americano do Vikings. À noite, os pais, Jerry e Pat, se prepararam para um jantar em Clearwater, a cerca de 32 quilômetros de distância. O filho mais velho, Jacob, foi encarregado de cuidar dos irmãos mais novos, Trevor, Carmen e Amy, enquanto seus pais estavam fora. Pat queria que as crianças ficassem em casa, já que ela e o marido não tinham tido uma noite só para eles há algum tempo. Após saírem por volta das 21 horas, Pat recebeu uma ligação de Jacob na festa. Ele perguntou se ele e Trevor poderiam ir de bicicleta até a locadora de filme da cidade, Tom Thumb, para alugar um filme. Ela disse que não, pois já estava escuro e isso significaria deixar as irmãs mais novas sozinhas em casa, sem supervisão. Os meninos ficaram desapontados, mas não desistiram. Eles ligaram para o pai, Jerry, e perguntaram se poderiam fazer a curta viagem até a loja. Prometeram ser cuidadosos, usar coletes refletivos e lanternas durante o passeio até a locadora, que ficava a cerca de 1,5 km de distância. Também disseram que falaram com uma vizinha de 14 anos que ficaria como babá das crianças. Vendo o quanto os meninos queriam ir, Jerry concordou. Jacob rapidamente ligou para seu amigo Aaron Larson, que os encontrou em sua casa, e os três partiram de bicicleta para a locadora. Eles chegaram à locadora sem problemas e, uma vez lá, passaram alguns minutos procurando o filme que queriam. Finalmente escolheram Corra que a polícia vem aí, e depois de alugá-lo, começaram a pedalar de volta para casa. Os meninos estavam indo devagar, pois já estava escuro e eles usavam suas lanternas para enxergar. Após alguns minutos pedalando, entraram em pânico quando de repente um homem de preto e mascarado surgiu do nada e bloqueou o caminho deles. Eles ficaram aterrorizados quando ele apontou uma arma para eles e ordenou que descessem das bicicletas. Ele mandou que jogassem as bicicletas em uma vala ao lado da estrada e deitassem de bruços no chão. Então, perguntou a idade de cada um deles. Ao descobrir que Trevor era o mais jovem, mandou que ele se levantasse devagar e corresse em direção a uma área arborizada próxima. Advertiu que se ele fizesse algum barulho ou olhasse para trás, seria alvejado. Aterrorizado, Trevor obedeceu. O homem mascarado então voltou sua atenção para os outros dois meninos. Pediu a ambos que levantassem o rosto do asfalto e o olhassem para que pudesse ver seus rostos. Após um momento de reflexão, ele pareceu focar em Jacob. Em seguida, disse a Aaron para se levantar e correr devagar, ameaçando-o da mesma forma que havia ameaçado Trevor. Aaron seguiu as instruções, levantou-se lentamente e deu uma última olhada em seu melhor amigo Jacob. Depois, virou-se e correu em direção à área arborizada onde Trevor havia ido. Essa foi a última vez que alguém, além do sequestrador, viu Jacob. Olá, sou o detetive Fred
E hoje vamos investigar um caso arquivado de 1989, que finalmente foi resolvido após 27 anos, com a ajuda de uma mãe, que se tornou detetive amador. O que poderia ter acontecido com Jacob Wetterling? Quem seria o culpado? Essa e outras perguntas é o que vamos investigar hoje. Mas, antes de poder continuar, vou precisar da sua ajuda. Então, curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para poder receber todas as nossas notificações. Então, vamos lá investigar? Nosso caso de hoje nos leva a St. Joseph, uma pequena cidade no condado de Stearns, no estado de Minnesota, cerca de 120 quilômetros a noroeste da cidade de Minneapolis. Com uma população de pouco mais de 7.000 habitantes, viver em St. Joseph oferece aos residentes um ambiente suburbano tranquilo, e a maioria dos residentes possui suas casas. Muitos jovens profissionais vivem em St. Joseph. O Quarry Park and Nature Reserve oferece um espaço bonito para aqueles que amam explorar a natureza. Mas foi aqui, nesta pequena e aparentemente idílica cidade, que um crime terrível aconteceu em outubro de 1989. Antes de chegarmos lá, devemos voltar ao começo. Quando Jacob Wetterling nasceu em 17 de fevereiro de 1978 em Long Prairie, Minnesota, filho de Jerry e Patty Wetterling, que estavam radiantes com o nascimento de seu primogênito. Jacob era o mais velho de 4 filhos, com um irmão mais novo chamado Trevor e 2 irmãs mais novas chamadas Amy e Carmen. A família vivia em St. Joseph, uma pequena cidade no centro de Minnesota, uma grande família de 6 pessoas. Eles compartilhavam tudo, e Jacob cresceu em uma casa cheia de amor e felicidade. Jacob era um menino enérgico e sociável que adorava esportes, música e animais. Ele participava de várias equipes esportivas, incluindo os times de basquete e beisebol da escola, e era conhecido por seu senso de humor e personalidade gentil. Jacob era um aluno dedicado e tinha uma paixão pela ciência, especialmente pela astronomia. Ele e seu irmão mais novo, Trevor, costumavam andar de bicicleta e tinham permissão dos pais para explorar livremente, ao contrário da maioria das crianças daquela época. Eles amavam explorar a natureza e a sensação de liberdade que sentiam ao pedalar pelas ruas da cidade. Infelizmente, foi durante um desses passeios, quando menos esperavam, que ocorreu um evento trágico que repercutiria em todo o país. Apesar de estarem compreensivelmente aterrorizados e abalados pela experiência, tanto Trevor quanto Aaron sabiam que Jacob estava em grande perigo. Eles correram de volta para a casa de Jacob e Trevor e, como não havia adultos presentes, contaram à filha dos vizinhos, que estava cuidando das meninas, o que havia acontecido. Os meninos estavam visivelmente abalados, e a garota sabia que eles não estavam brincando e que algo grave havia ocorrido. Ela chamou seu pai, Merlin Jerzak, que foi até a casa dos Wetterling. Ele rapidamente ligou para Patty e Jerry, que ainda estavam no jantar, bem como para as autoridades, que responderam imediatamente. Patty e Jerry voltaram rapidamente do jantar, devastados pelo que havia acontecido com Jacob, mas aliviados por seu outro filho Trevor estar seguro em casa. Logo, uma busca intensa por Jacob começou. Numerosos oficiais do escritório do xerife do condado de Stearns chegaram à estrada sem saída de onde Jacob havia sido levado. No entanto, nas primeiras fases da investigação naquela mesma noite, os oficiais cometeram um erro crucial. Não entrevistaram todas as pessoas nas casas ao redor do local do sequestro. Em casos de pessoas desaparecidas, como o sequestro de Jacob, é essencial que as autoridades entrevistem as pessoas na área onde o incidente ocorreu nas primeiras 24 horas, após o início das buscas.
Isso porque as memórias ainda estarão frescas, aumentando a chance de alguém ter visto ou ouvido algo em comum. No entanto, na época, a polícia estava talvez excessivamente confiante de que encontrariam Jacob rapidamente e por isso não tomaram todas as medidas necessárias. Os oficiais do departamento do xerife concentraram-se em procurar Jacob a pé e de helicóptero, em vez de falar com todos que viviam perto do local do sequestro. Eles conversaram com um homem chamado Dan Rossier, que morava muito perto do local onde Jacob foi levado. Dan relatou que, na mesma noite do sequestro, viu um carro pequeno acelerar em sua entrada de garagem, fazer uma curva acentuada e voltar pelo mesmo caminho ao perceber que a estrada era um beco sem saída. A polícia acreditou que esse poderia ser o carro do culpado e encontrou marcas de pneus perto do local do sequestro, que foram coletadas como evidência. Contudo, também suspeitaram de Rossier devido à sua proximidade com a cena do crime. O xerife do condado de Stearns, Charlie Graft, lembra-se de ter pensado que o caso seria resolvido em poucas horas, já que a polícia respondeu rapidamente, dando pouco tempo para o suspeito fugir. Mas ele estava errado. Naquela primeira noite, a busca foi encerrada por volta das 3 da manhã do dia 23 de outubro de 1989, devido à falta de luz. Os oficiais retomaram a busca por Jacob na manhã do mesmo dia às 8 horas. Quando a busca foi retomada, os oficiais do departamento do xerife do condado de Stearns foram acompanhados por agentes federais do FBI que se juntaram ao caso para ajudar tanto na busca quanto na investigação. No dia 24, um perfilador do FBI se juntou à investigação e, com base em todas as informações disponíveis até o momento, deduziu que o mascarado anônimo provavelmente era um homem branco solitário, com uma deformidade física e um histórico de crimes semelhantes. No dia 25, uma vigília de oração foi realizada na igreja de St. Joseph, reunindo mais de 500 pessoas para orar pelo retorno seguro de Jacob. Na quinta-feira, dia 26, o caso do desaparecimento de Jacob foi transmitido nacionalmente e líderes empresariais de Minneapolis e Saint Paul ofereceram uma recompensa de $100 mil pelo retorno seguro de Jacob. No dia 27, o governador de Minnesota anunciou que a Guarda Nacional se juntaria à busca, juntamente com a patrulha estadual, expandindo a área de procura ao redor de St. Joseph, na esperança de encontrar Jacob. A busca por Jacob foi uma das maiores já realizadas nos Estados Unidos. O caso recebeu uma ampla cobertura da mídia, e em todo o país as pessoas mostraram apoio à família Wetterling de várias maneiras. As pessoas usavam fitas brancas presas às suas roupas como símbolo de solidariedade. Milhares de panfletos foram impressos e distribuídos em vitrines de lojas, entregues em caixas de pizza e enviados pelo correio. Estações de rádio em todo o estado de Minnesota tocaram a música favorita de Jacob, Listen, do grupo Red Grammar, acompanhada de uma mensagem gravada por sua mãe, Patty. Na era antes da internet, esses eram os métodos utilizados para divulgar informações sobre a criança desaparecida. Centenas de voluntários ajudaram nas buscas pelo garoto, muitos trabalhando turnos de 18 horas. Cães farejadores foram usados para tentar rastrear seu cheiro, mas sem sucesso, até o final da primeira semana. Em 29 de outubro, mais de 100 agentes e oficiais de várias agências estaduais e nacionais estavam trabalhando no caso. Infelizmente, não havia nenhum sinal de Jacob. Retrospectivamente, muitos criticaram as forças de segurança por terem ampliado a busca rápido demais. Em vez de criarem uma caçada em larga escala com a atenção nacional da mídia, deveriam ter se concentrado em um pequeno perímetro ao redor do ponto de sequestro
e garantido que entrevistassem exaustivamente todos os presentes antes de expandirem a busca. Em novembro de 1989, os investigadores divulgaram esboços em 3 datas diferentes ao público. No dia 6, foi divulgado um esboço de um homem visto na locadora Tom Thumb, na noite do sequestro. Ele era descrito como um homem branco, na casa dos 50 anos, pesando cerca de 90 quilos, com cabelo grisalho e que estava observando os clientes. 6 dias depois, em 12 de novembro, divulgaram mais 2 esboços. Um de um homem ouvido falando sobre o sequestro na loja Tom Thumb 2 semanas após o ocorrido, e outro de um homem que teria tentado sequestrar um garoto em New Brighton, um subúrbio de Minneapolis. Eles disseram que ambos combinavam com o esboço anterior do homem visto à espreita na locadora Tom Thumb na noite do sequestro de Jacob. Receberam uma enxurrada de dicas desses esboços, mas nenhuma se concretizou. Em 30 de novembro, divulgaram um esboço composto, que consideraram ser o mais preciso do sequestrador, combinando aspectos dos 3 esboços anteriores. Embora os investigadores tenham recebido várias dicas desse esboço composto, nenhuma delas levou a um resultado concreto. Conforme os dias passam, ninguém consegue encontrá-lo, mas a melhor esperança dos Wetterlings pode vir de outra vítima, um jovem chamado Jared Shirel. Ele notou detalhes que reconheceu imediatamente. A descrição da voz era semelhante. Havia vários detalhes que eram bastante consistentes com o seu caso. Em 13 de janeiro de 1989, 9 meses antes do desaparecimento de Jacob, Jared Shirel, de 12 anos, vivia uma vida feliz com sua família na pequena cidade de Cold Spring, Minnesota, a apenas 16 quilômetros da família Wetterling. Naquela noite, ele foi patinar no gelo com seus amigos. Depois, eles tomaram milkshakes em um café. O que começou como uma noite típica rapidamente tomou um rumo pior. Quando chegou a hora dos meninos irem para casa, Jared se aproximou de seu amigo, Corey. Havia um pequeno beco nos fundos, e eles caminharam pelo beco, e a única coisa que sempre Corey lembra é que Jared me pediu para acompanhá-lo até em casa, e eu disse não. Jared se despediu e começou a caminhar para casa sozinho. Mas quando ele não voltou na hora esperada, sua família começou a entrar em pânico. Onde diabos ele estaria? Não leva 1 hora para ir do restaurante até a casa. Ninguém sabia onde Jared estava, mas quase 2 horas depois de se despedir de seus amigos, seus pais o viram correndo para a casa, angustiado. Imediatamente, ele disse que havia sido atacado e o homem que fez isso ainda estava à solta. Seus pais ligaram para a polícia. E Jared teve que reviver sua experiência traumática na esperança de pegar o homem que fez isso com ele. Provavelmente eram 9h30 quando comecei a caminhar para casa. Um carro se aproximou de mim. Ele começou a me fazer perguntas. E mais adiante parou o carro. O homem saiu do carro, me agarrou e disse: "Entra no carro. Eu tenho uma arma e não tenho medo de usá-la." Jared seguiu as ordens do homem, fazendo tudo o que podia para sobreviver. Ele estudou o carro o máximo possível, esperando que pudesse escapar e usar os detalhes mais tarde para ajudar a capturar o agressor. Ele notou que havia um scanner de polícia dentro do carro. O homem fez Jared puxar o chapéu sobre os olhos e deitar no banco de trás, mas mesmo assim, ele prestou atenção a cada curva que eles faziam. Depois de dirigir por cerca de 15 minutos, o homem entrou em uma estrada de cascalho e parou o carro. Jared estava tomado pelo medo enquanto o homem se aproximava dele. Em seguida, o garoto de 12 anos foi agredido no carro. Quando tudo terminou, Jared estava aterrorizado, imaginando o que o agressor planejava fazer com ele a seguir. Mas, para sua surpresa, o homem o levou de volta a Cold Spring,
a cerca de 3 quilômetros da casa dos Skyro. Ele devolveu a Jared seu macacão de neve, mas ficou com algumas de suas outras roupas, e ameaçou o jovem antes de deixá-lo ir. Ele havia dito: "Você pode falar sobre isso, mas se chegarem perto de descobrir quem eu sou, eu vou te encontrar e te matar." O agressor disse a Jared para correr. Se ele se virasse, o homem atiraria. Jared correu de volta para casa, desesperado para escapar. Depois de passar por um ataque inimaginável tão jovem, Jared teve que explicar o que aconteceu. Ele contou à polícia todos os detalhes que conseguia lembrar sobre o carro e o homem que o agrediu, na esperança de ajudá-los a pegar aquele monstro. Jared disse que o homem estava usando roupas camufladas e mencionou o scanner de polícia dentro do carro. Ele até mostrou a rota que eles percorreram. É triste imaginar, mas para fazer isso, eu tive que deitar no banco de trás do carro da polícia com os olhos cobertos e apenas me basear na minha memória. 3 dias após o sequestro de Jared, a polícia identificou um possível suspeito, Danny Heinrich, um ex-membro da Guarda Nacional. Ele já havia tido outros problemas com a lei, como furtos. Ele também tinha algumas prisões por dirigir embriagado, e durante uma parada, um oficial notou que ele tinha um scanner de polícia no carro, exatamente como Jared havia descrito. Em uma fila de fotos, Jared identificou 2 homens que ele achava que se pareciam com seu agressor. Um deles era Heinrich, mas ele não conseguiu identificar com certeza um único suspeito, e a polícia não pôde acusar ninguém. Jared teve que voltar para casa sabendo que o homem que o agrediu e ameaçou tirar-lhe a vida ainda estava solto. Acho que dormi no chão do quarto dos meus pais durante o primeiro ano. O nível de medo que você enfrenta, as emoções, ansiedades que você aprende a superar. Jared achava que era a única vítima do homem, mas mais tarde naquele ano, ele ouviu sobre o sequestro de Jacob Wetterling na cidade vizinha de St. Joseph e imediatamente notou as semelhanças com seu próprio sequestro. Jared se perguntou se poderia ser o mesmo culpado e queria fazer tudo o que pudesse para detê-lo e ajudar a encontrar Jacob. O retrato que Jared ajudou a criar foi amplamente divulgado, gerando centenas de novas pistas e mobilizando mais investigadores para o caso. Em 16 de dezembro, agentes do FBI entrevistaram um possível suspeito. Daniel James Heinrich, residente de Paynesville, a cerca de 48 quilômetros de St. Joseph. Nos últimos anos, ocorreram vários sequestros e agressões contra meninos naquela área, excluindo os casos de Jacob e Jared. Quando os agentes do FBI interrogaram Heinrich, ele negou qualquer envolvimento nos casos de Jacob e Jared. Os investigadores ficaram perplexos, sem saber onde procurar em seguida. Cerca de um mês depois, em 12 de janeiro de 1990, voltaram a focar em Heinrich e o entrevistaram novamente. Desta vez, ele forneceu seus tênis e amostras de pelos corporais para comparação com qualquer evidência disponível. 3 dias depois, em 15 de janeiro, Heinrich permitiu que os investigadores recolhessem os pneus traseiros de seu Ford Explorer hatchback azul de 1982, para comparar com as marcas de pneus encontradas no local do sequestro de Jacob. No dia seguinte, 16 de janeiro, os investigadores descobriram que Heinrich possuía um Mercury Topaz até março de 1989. Isso indicava que, se ele tivesse sequestrado Jared, teria sido nesse carro. Eles conseguiram acesso ao veículo e, quando Jared sentou nele, afirmou que, em uma escala de 1 a 10, a semelhança com o carro em que foi sequestrado era um 8 ou 9. Em 24 de janeiro, a casa de Heinrich foi revistada pelos agentes, que confiscaram vários itens, incluindo 2 rádios de polícia, uma maleta, listas de frequências de rádio, um par de botas e roupas. Em 26 de janeiro, Heinrich participou de uma linha de suspeitos
com 5 outros homens brancos para Jared observar. Ele não conseguiu identificar se algum deles era a pessoa que o sequestrou, classificando Heinrich como 4 em uma escala de 1 a 10. Em 9 de fevereiro de 1990, o FBI recebeu evidências de que uma fibra encontrada na roupa de Jared correspondia às fibras do Mercury Topaz que Heinrich possuía. Em janeiro de 1989, naquele mesmo dia, Heinrich foi preso em conexão com o caso de sequestro e agressão de Jared, mas ele negou qualquer envolvimento e foi liberado sem ser acusado. Depois disso, o número de agentes trabalhando no desaparecimento de Jacob começou a diminuir lentamente à medida que as pistas se esgotavam. Eventualmente, embora o caso não pudesse ser encerrado, pois investigações de pessoas desaparecidas devem permanecer abertas, as pistas se esgotaram e o caso esfriou. Para a família Wetterling, toda a busca e investigação foi uma provação horrível. Apesar do apoio esmagador que receberam da comunidade e de pessoas de todo o país, eles estavam de coração partido pela perda de seu filho e irmão. À medida que o tempo passava, a família Wetterling começou a se perguntar se Jacob algum dia voltaria vivo. Mesmo em meio à dor, Patty Wetterling decidiu que outras famílias não deveriam enfrentar o mesmo sofrimento que a sua. Em 16 de janeiro de 1990, os Wetterlings anunciaram a criação da Fundação Jacob Wetterling, com a missão de educar o público sobre sequestradores de crianças, suas táticas e o papel da comunidade em prevenir esses crimes. Apesar do sofrimento inimaginável, eles canalizaram sua dor para ajudar outras pessoas, da melhor maneira possível. O caso de Jacob teve um impacto significativo nas leis dos Estados Unidos da América relacionadas a sequestros. Em 1994, foi aprovada a Lei Federal Jacob Wetterling, que exigia que todos os estados mantivessem um registro de agressores sexuais. Essa legislação ajudou inúmeras famílias a resolverem casos de crianças desaparecidas e deixou um legado duradouro. No entanto, os próprios Wetterling ainda não sabiam o que havia acontecido com Jacob. Eles mantinham a esperança de que ele pudesse estar vivo, embora essa esperança diminuísse com o tempo. Em 2010, Joy Baker, uma mãe de 43 anos, sentiu-se atraída pelo caso de Jacob. Ela tinha 22 anos quando ele foi sequestrado e, ao visitar o local do crime em St. Joseph, sentiu a necessidade de encontrar respostas. Joy, uma blogueira, escreveu um artigo intitulado Where Are You, Jacob? Onde está você, Jacob? Em 23 de outubro de 2010, marcando o início de uma jornada que consumiria anos de sua vida. Joy se envolveu profundamente no caso, registrando cada detalhe em seu blog. Ela revisou arquivos policiais e artigos de jornais, procurando qualquer informação que pudesse ajudar. Descobriu que a investigação original tinha muitos erros. Pistas credíveis não foram seguidas, evidências foram manuseadas incorretamente ou perdidas, e algumas testemunhas-chave não foram entrevistadas. Sua pesquisa foi tão meticulosa que um de seus posts analisou os relatórios meteorológicos e as fases da Lua na noite do sequestro. Joy concluiu que as testemunhas tiveram dificuldade em ver um carro naquela noite, porque a Lua ainda não havia surgido, significando que o sequestro ocorreu na escuridão total. Enquanto Joy continuava sua incansável investigação sobre o caso de Jacob, encontrou Jared Shirl, uma das vítimas de um sequestro e agressão similar em sua infância. Jared, agora um homem em seus 30 anos, ainda buscava justiça pelo trauma que havia sofrido. Jared e Joy uniram forças, trabalhando juntos como uma equipe. O grande avanço veio quando encontraram um artigo de jornal de 1987,
que detalhava uma série de sequestros e agressões a jovens garotos entre 1986 e 1987, todos cometidos por um homem mascarado em Painesville, a apenas 30 minutos de onde Jacob desapareceu. Joy, com a ajuda de Jared, localizou alguns dos sobreviventes, agora adultos, que ainda buscavam respostas pelas atrocidades que sofreram. Eles mapearam os ataques, criando o que chamaram de cluster de agressões de Painesville. Chocados com as descobertas, entregaram essas informações à polícia, revitalizando uma investigação há muito parada. O caso ganhou novamente atenção nacional quando o blog de Joy viralizou e novas dicas começaram a chegar para a polícia. Em 2015, a polícia retomou a investigação com novas evidências. Um perfil de DNA encontrado na roupa de Jared. Em 10 de julho de 2015, descobriram que esse perfil de DNA correspondia a Daniel James Heinrich, que havia morado em Painesville na época dos sequestros. Heinrich, que já estava no radar das autoridades e também de Joy e Jared, finalmente foi preso em 27 de outubro de 2015. Embora o prazo de prescrição tivesse expirado, no caso de Jared, Heinrich foi acusado de 25 outros crimes. Durante o julgamento, seus advogados aceitaram um acordo judicial, no qual ele revelou a localização do corpo de Jacob em troca de ser acusado apenas pelos outros crimes. Em 31 de agosto de 2016, Heinrich levou as autoridades ao local onde havia enterrado Jacob, em uma fazenda nos arredores de Painesville, cerca de 48 quilômetros de St. Joseph, não muito longe de onde ele morava na época. Finalmente, após décadas de incerteza e sofrimento, a família Wetterling obteve algumas respostas sobre o destino de Jacob. Em 6 de setembro de 2016, quase 27 anos após o sequestro, Daniel Heinrich compareceu ao tribunal e confessou ter sequestrado, agredido e tirado a vida de Jacob Wetterling naquela trágica noite de 22 de outubro de 1989. Ele também confessou o sequestro de Jared, ocorrido mais cedo naquele ano. Heinrich relatou ao tribunal como estava dirigindo pela estrada quando viu 3 meninos pedalando com suas lanternas na escuridão. Heinrich entrou em uma entrada de garagem e esperou que os meninos passassem. Ele então sequestrou Jacob e ordenou que os outros 2 meninos corressem. Em seguida, dirigiu com Jacob para Painesville, uma área que conhecia bem. Lá, ele tirou a vida de Jacob, deixando seu corpo em uma pedreira isolada perto de uma estrada deserta. Heinrich voltou para casa e esperou algumas horas. Após a meia-noite, ele retornou ao local onde havia deixado o corpo de Jacob e o arrastou cerca de 100 metros para o norte. Encontrando uma escavadora Bobcat na área, ele usou a máquina para cavar uma cova e enterrar Jacob. 1 ano depois, Heinrich voltou ao túmulo e viu que ele havia sido parcialmente descoberto, com a jaqueta vermelha de Jacob visível. Preocupado, desenterrou o máximo de restos mortais que pôde e os levou para uma fazenda rural em Painesville, onde os enterrou novamente. Este foi o mesmo local que ele indicou às autoridades após sua prisão. Em janeiro de 2017, foi transferido para o Centro Médico Federal Devens, uma prisão federal em Massachusetts, para cumprir sua sentença. Com a recuperação do corpo de Jacob e a confissão de Heinrich, a longa investigação sobre um dos crimes mais terríveis dos Estados Unidos chegou ao fim. Heinrich foi condenado a 20 anos de prisão por seus crimes. Os restos mortais de Jacob foram devolvidos à família Wetterling, que pôde realizar um enterro digno no cemitério dos Amigos da Abadia de São João, em Collegeville, condado de Stearns, Minnesota. Joy Baker, em seus esforços para ajudar a resolver o caso, tornou-se próxima da família Wetterling.
Ela afirmou que nunca buscou fama ou crédito, apenas queria ajudar outra mãe. Durante essa terrível tragédia, Patty Wetterling e Joy Baker se tornaram amigas para a vida toda e até escreveram um livro juntas, intitulado Querido Jacob, a jornada de esperança de uma mãe. Patty Wetterling se tornou uma figura conhecida por seu trabalho na defesa da segurança infantil e pela promulgação da Lei Federal Wetterling, que mudou a legislação sobre casos de desaparecimento nos Estados Unidos. A confirmação da morte de Jacob foi devastadora para a família. Patty Wetterling declarou: "É incrivelmente doloroso saber dos seus últimos dias, últimas horas, últimos minutos. Nossos corações estão partidos. Para nós, Jacob estava vivo até o encontrarmos. Mesmo sabendo agora que seu amado Jacob se foi, seu legado continua vivo através da Fundação Jacob Wetterling e da Lei Federal Wetterling estabelecida em seu nome. Embora pessoas desprezíveis como Heinrich talvez nunca sejam completamente erradicadas, a Fundação e a lei garantem que eles não escaparão impunes de seus crimes." Today, October 12th, I am 5 feet tall. My favorite food is steak. My favorite color is blue. My best friend is Aaron Larson. And my newest friend is Gabe.